Igreja de Cristo, bom dia. Estamos aqui para mais um culto nessa manhã, um dia que o Senhor nos permite nos reunirmos através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, cultuando ao Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas. Nós somos a Igreja Batista de Amizade, localizada na rua Araújo Leitão 983. Você é sempre o nosso convidado para estar aqui no nosso canal, e quando os cultos presenciais retornarem, você será bem-vindo à nossa querida igreja. Se sinta abraçado por nós, por Cristo, que Cristo fica muito feliz quando você disponibiliza um tempo para adorá-lo, para cultuá-lo, para servi-lo. Estamos aqui nesta manhã para cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele morreu na cruz por mim e por você. E nesta manhã Ele nos dá essa rica oportunidade de cultuar a Ele, a sua grandeza, o seu amor presente em todos os momentos, a sua misericórdia e tudo aquilo que Ele fez e tem feito por cada um de nós. Nessa manhã, quero convidar você a orar comigo para o início do culto. Logo após nós vamos estar louvando ao Senhor. Que Deus fale o seu coração através da mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade, Senhor, que nós temos nesta manhã, a oportunidade de cultuarmos ao Senhor através deste canal. Deus abençoe toda a Igreja Batista de Amizade, todas as igrejas deste mundo, todas aquelas igrejas que estão compromissadas com a pregação e anúncio do Teu Evangelho. Deus, abençoe cada irmão, cada irmã que está cultuando conosco neste momento, ou que vai cultuar depois, que vai estar junto conosco através do nosso canal. Que o Senhor esteja abençoando toda a sua família, o seu lar e as suas necessidades. Deus, essa manhã o Senhor nos permite estarmos aqui felizes cultuando a Ti. Sabemos que existem todas as dificuldades e adversidades da vida, mas o Senhor é presente, o Senhor é fiel e nos permite vencer e nos dá força para prosseguir e nos dá ânimo para não desistirmos, porque a Tua palavra nos anima, o Teu amor nos transforma e a Tua misericórdia é presente cada manhã em nossas vidas, sempre sendo renovado. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Queridos, vamos louvar ao Senhor neste momento, e logo após estaremos fazendo a nossa leitura bíblica introdutória e vamos prosseguir continuando, cultuando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Soberano em glória.
ao nosso Deus. Você pode louvar ao Senhor em todos os momentos da sua vida, não somente no culto, mas você pode louvar ao Senhor no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. É importante estarmos sempre unidos e ligados com o Senhor. Queridos, quero convidar você, por gentileza, abra sua Bíblia conosco. No livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler o capítulo 36, o versículo 26, 27 e 28. O Senhor sempre fala conosco através da sua palavra. Quando nós lemos os feitos do Senhor na vida do povo de Israel no Velho Testamento, quando nós vamos para o Novo e podemos aprender com o nosso Mestre Jesus todos os ensinamentos que ele deixou e que os seus apóstolos e os seus as pessoas que ele chamou, como Paulo e de Timóteo, podemos aprender da sua palavra quando nós lemos e aplicamos ela em nossa vida. Diz assim o texto de Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26, 27 e 28. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Podemos ver aqui o tema deste capítulo na minha Bíblia, Profecias para os Montes de Israel. Nós podemos ler, podemos aprender, e a mensagem de hoje vai falar ao seu coração que o povo de Israel, em muitas das vezes, se desviava do caminho do Senhor. E não é somente os seus líderes, o povo, as pessoas, porque o povo, se um ou dois se desviava, faz parte. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um corpo só. Quando nós sentimos falta, quando alguém se distancia, quando alguém está fraco, quando alguém está desanimado, porque nós somos um corpo. O povo de Israel também vivia nisso. E nós podemos ver que Deus nunca desistiu do seu povo. Deus nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto a renovar o nosso espírito, a pôr o seu espírito em nós, a renovar o nosso coração, a nos levar a agir segundo a sua lei e a sua palavra. Basta eu e você estarmos dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus. Sempre Ele vai olhar para nós com um olhar de graça e de misericórdia, esperando de nós o nosso arrependimento quando erramos ou quando nos distanciamos e nos afastamos de Deus. Se hoje, nessa manhã, você se sente assim, fique tranquilo. Deus está olhando para você. Deus está te ouvindo. Deus sente os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos passando, porque Ele conhece o mais profundo, o mais íntimo do nosso coração. Abra-se para Deus. Coloque o seu coração diante de Deus, para que Ele venha agir na sua vida. Amém? Vamos estar mais uma vez louvando ao nosso Deus e logo após o nosso louvor, nós vamos estar com o nosso momento de oração, onde nós vamos estar intercedendo por alguns pedidos e necessidades, claro, não deixando de orar pelo nosso país e orar por este momento que todos nós vivenciamos, para que nós possamos suportar com fé no nosso Senhor Deus, no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém, Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos agora orar. Eu quero convidar você para esse momento de oração, para você colocar diante de Deus todos os seus pedidos, todas as suas necessidades, aquilo que você precisa neste momento, porque Deus está sempre, como já falei com os irmãos e volto a dizer, sempre está atento às nossas necessidades, porque Ele é o nosso Deus, como nós lemos, Ele está sempre ali pronto a nos ajudar nessa caminhada
que não é fácil. Estaremos orando ao nosso Deus pelo nosso país, pelos irmãos da nossa igreja, como a nossa irmã Maria de Lourdes, a mãe do nosso irmão Isaac. Vamos estar orando, irmãos, por todas as famílias da nossa igreja. São muitos os desafios que todas as nossas famílias vivemos, que nós possamos orar pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso cônjuge, porque sempre precisamos estar unidos em Cristo, porque o Senhor Jesus é o Deus da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de orar, de colocar as nossas necessidades em Tuas santas mãos. Deus, abençoe a Igreja Batista de Amizade, todos os irmãos, irmãs, membros desta família, a família Iba. Senhor, abençoe todos os lares, os familiares, cada casa, ó Deus, cada lar que está neste momento precisando, como todos nós precisamos, que o Senhor esteja presente. E o Senhor está. Basta eu e cada um de nós colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, acreditando, confiando e tendo a nossa esperança em Ti. Deus, transforme o nosso lar, transforme a nossa família, nos transforme, mude o nosso coração, mude a nossa forma de pensar todos os momentos, que possamos pensar conforme a Tua palavra, conforme os Teus ensinamentos, conforme os Teus mandamentos. Não importa o que está acontecendo em nossa volta, não importa os maus exemplos que temos, não importa os erros que estão diante de nós, que nós possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a vida da nossa querida irmã Maria de Lourdes. O Senhor esteja guardando a vida dela, do nosso irmão Tarcísio e a sua recuperação da sua operação. Abençoe a nossa irmã Maria Georgina. Abençoe o nosso irmão José da Cruz. O Senhor esteja abençoando, Deus, todos os membros da nossa igreja, aqueles irmãos que têm a sua imunidade baixa, que têm, ó Deus, neste momento, tem que tornar todos os seus cuidados por causa dessa pandemia. Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia do nosso país, Senhor, do nosso sistema público de saúde. As notícias sempre são horríveis. Às vezes ficamos com medo, ó Deus, de tantas pessoas contaminadas, de tantas mortes, mas nós continuamos confiando no nosso Deus, porque vamos passar em nome de Jesus por todas essas dificuldades e iremos vencer, porque o Senhor é maior. E como Paulo disse, viver para nós é lucro e morrer para nós é Cristo. Nós não queremos muitas das vezes, ó Deus, a morte, mas ela sempre estará diante de nós. Nos ajude a vencer esse momento em que estamos passando, confiando plenamente no Senhor de nossas vidas. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, continue exercendo a sua fé no Senhor Jesus. Continue exercendo a sua fé em Cristo. Esse momento vai passar. Esse momento de dificuldade nós iremos vencer, porque o Senhor é real. O Senhor é presente na minha e na sua vida. Amém? Vamos, irmãos, agora eu quero convidar você a estar lendo a palavra de Deus. Nós vamos agora para o momento da mensagem. Pedimos que Deus fale ao seu coração nesta manhã e você possa estar com o seu coração atento ao que Deus deseja falar à sua vida. Queridos, neste momento nós vamos estar lendo a palavra de Deus, como eu pedi aos irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de 1 Reis, no capítulo 15. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 14 deste capítulo 15 de 1 Reis. Quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta neste capítulo 15, que nós vamos ler outros versículos e vamos falar de um homem que escolheu o Senhor, mesmo diante de exemplos horríveis por parte do seu pai, por parte da sua avó e também por parte do seu povo, mas ele estava fixo na sua decisão de servir ao Senhor. Vamos ler
neste momento o texto bíblico, 1 Reis, capítulo 15, versículo 14, diz assim o texto para nós: embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela venha falar ao meu, ao seu, ao nosso coração neste momento. Queridos, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre a vida deste homem. E nós precisamos falar um pouquinho da história de Israel. Ela é uma história linda, mas como toda história humana, ela tem os seus momentos de beleza e os seus momentos de dificuldade, porque nós somos seres humanos. Nós tomamos decisões erradas, né? O nosso povo, os nossos líderes tomam decisões erradas que às vezes influenciam até em nossa vida. E neste momento eu gostaria de falar, não toda a história, porque né, você pode ver que praticamente todo o Velho Testamento vai contar e vai narrar toda a história de Israel, e nós temos aí 39 livros dentro desse contexto do Antigo Testamento. Então nós temos muita história, mas vamos pensar um pouquinho ali no momento do Egito para cá, até chegar a este capítulo 15 do livro de Reis. Israel, nós sabemos muito bem, foi o povo escolhido por Deus. E neste momento, Deus escolhe o seu povo, mas infelizmente o seu povo se torna escravo do Egito. Mas Deus nunca esqueceu do seu povo, apesar do seu povo esquecer do seu Deus em alguns momentos. Principalmente naquele momento onde tudo está bem, né? Quando tudo caminha bem. O povo foi escravizado por mais de 4 séculos pelo Egito. E neste momento, Deus, a partir aí já quase 4 séculos de escravidão, Deus escolhe Moisés. E Moisés, nós sabemos um pouco da história, né? Dividido em 3 partes. 40 anos ele passa no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo no deserto. E depois ele volta para tirar o povo e fica 40 anos novamente com o povo no deserto. Agora, depois nós podemos encontrar, neste momento, depois de Moisés, nós vamos ver que Deus escolhe Josué. Moisés vai com o povo até o Rio Jordão, mas Moisés não entra na Terra Prometida. Então, Deus faz uma aliança com esse povo antes da Terra Prometida no Monte Sinai, através de Moisés, com os 10 mandamentos, prometendo uma terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Depois de chegar ao Rio Jordão, então Josué assume. O povo de Israel, neste momento, é liderado por juízes, e juízes escolhidos por Deus. Juízes que Deus vai direcionar e Deus vai falar através do povo. No deserto, essa aliança foi forte, ao ponto de Deus pedir para que fosse construída uma tenda, e essa tenda era conhecida como o lugar que Deus habita e representava Deus no meio do seu povo. Neste momento, o povo é liderado por juízes, líderes nomeados por Deus, que uniam o povo contra os seus inimigos. Depois, os israelitas, neste momento, mais à frente, eles exigem um rei. O rei, porque eles enxergam, diante das suas conquistas, que todos os povos que foram conquistados, que ainda irão ser conquistados, que estão em volta, todos eles têm um rei. Tem uma monarquia, um rei, uma rainha, uma liderança. E eles então escolhem. E Deus então escolhe Saul. Depois nós vamos ver que o período monárquico começa com Saul, depois vai a Davi, passa para Salomão. E o período em que Israel fica unido é justamente no período desses 3 reis, até após a morte de Salomão, quando o seu filho Roboão
assume o trono de Israel. Neste momento, a nação unificada era formada, sempre foi formada por 12 tribos. Porém, quando Roboão ele assume o trono, ele se recusa a atender as reclamações dos cidadãos, do povo de Israel. Em vez de ouvir a reivindicação do povo, ele preferiu ouvir os seus jovens conselheiros. E aí o povo passa todavia as tribos, agora 10 tribos, que vão ser divididas depois, se levantaram em rebelião liderada por Jeroboão. A revolta, rachou Israel em duas partes, dividido as tribos do norte, 10 tribos, e a tribo do sul, que ficou a tribo de Judá e de Benjamim. Assim, o reino ficou dividido. Nós temos o reino do sul, a tribo de Judá e Benjamim, formada pelo reino de Judá, se mantiveram leais à família de Davi, porque nós lembramos que Deus fez uma promessa a Davi que todos os reis viriam da sua descendência, enquanto as outras tribos se juntaram e formaram um reino que é chamado Reino de Israel. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, cuja a capital é Samaria. Entre os reis de Judá, quero destacar Asa, que foi rei no período de 911 a 870 a.C. O seu reinado durou 41 anos, se você for ler o versículo 9. E neste momento, Asa se destaca. Foram vários reis que reinaram em Israel e também em Judá, que reinaram tanto no Reino do Sul, quanto em Israel. Mas neste momento é muito interessante destacar uns fatos do que os reis de Judá, os seus reinados eram mais duradouros, enquanto o Reino do Norte, os reinados foram pequenos. E quando nós olhamos, voltando para o livro de Reis, o livro de Reis, o tema central, e eu já disse isso para os irmãos em outra mensagem, onde eu falei sobre Naamã, a serva de Naamã, quando eu falei vencendo as adversidades. Se você ainda não ouviu essa mensagem, convido você a assistir o nosso canal. O meu canal também tem essa mensagem, é só você lá procurar Vencendo as Adversidades. E neste momento, os livros de Reis, eles falam sobre o cumprimento da palavra do juízo profético do Senhor, a teologia básica da aliança da fé mosaica é o que? É a obediência aos mandamentos do Senhor. Vão arrecadar bênção, e a desobediência vai trazer o que? A maldição e o castigo, se você olhar para Deuteronômio capítulo 28. Então, a história de Israel é marcada por alguns fatos e alguns reis e um povo que desobedece a Deus em algum momento. Mas mesmo diante dessa desobediência, nós temos um homem chamado Asa, que vai se destacar, como nós acabamos de ler agora, no versículo 14, que diz assim, como nós vemos na parte B, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Eu gostaria que você, comigo, podemos tirar algumas lições da vida de Asa e falar um pouquinho do seu período, do seu reinado. Se você quiser continuar lendo, você pode ler do versículo 9 até o versículo 31. Vai tratar deste reinado, até o versículo 32. Também vai falar um pouquinho quando fala do rei Baasa. E neste momento eu aprendo algumas lições com Asa. A primeira lição que eu aprendo com Asa é seguir somente os bons exemplos. E eu convido você a ler o versículo 11 do capítulo 15. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Você entendeu? Nós estamos usando, que eu acabei não falando, a NVI, a nova versão internacional.
Então pode ser que esteja um pouco diferente, vai dizer que ele fez o que era certo como fez o rei Davi, o seu antepassado Davi. Neste momento, Davi, quando nós olhamos para a vida de Davi, sabemos que Davi foi um dos reinos mais prósperos de Israel, e logo depois um reino mais próspero de Salomão. Mas podemos perceber que Davi, e é claro e evidente, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas também nós sabemos muito bem que Davi cometeu alguns erros. Talvez eu não esteja exagerando se eu disser vários erros. Mas podemos perceber que Asa vai escolher os bons exemplos que Davi vai deixar. Ele não vai optar por escolher os maus exemplos. Por isso, nem todos os exemplos devem ser seguidos. Por isso que eu falei, seguir somente os bons exemplos. Hoje você pode seguir os exemplos do seu pai, da sua mãe, da sua família, até dos seus governantes. Mas tome cuidado. A Bíblia diz: examinai tudo, retendo apenas o que é bom. Nós devemos examinar tudo, nós devemos aprender, mas só podemos agir dentro daquilo que é certo. Já disse para os irmãos aqui, você vai ouvir, muitas das vezes você já deve ter ouvido do seu pai, de alguém. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que poucos ou ninguém esteja fazendo. E nós temos que optar pelo certo. E Asa foi um homem, segundo o texto bíblico, que o seu coração era dedicado ao Senhor durante a sua vida, porque ele sempre escolheu seguir os bons exemplos. E ele seguiu os bons exemplos que Davi deixou. Ele poderia ter seguido também os maus exemplos. E quando eu falo que Asa se destaca, se você for olhar para os outros reis de Israel, você pode olhar e perceber que o texto que nós lemos, ele vai dizer assim que, no 14, embora os altares idólatras não tenham sido eliminados de Israel, Deus deu vários ensinamentos no período do deserto. Diz: quando vocês entrarem nas terras que vocês vão conquistar, destruam tudo, não peguem nada, não tirem nada. E você pode ver que eles vão ser influenciados por deuses como a deusa Aserá. Eles vão ser conquistados por deuses dessas outras nações, ao ponto de fazer altares, ao ponto de criar imagem, ao ponto de adorar, de fazer cultos pagãos no meio do povo de Israel. Mas Asa, quando assumiu o reinado, isso era real, isso era presente. Tanto que nós podemos ver e podemos ler: embora os altares não tenham sido eliminados, nem todos os altares que existiam em Israel tinham sido destruídos. Apesar dele ter vontade de destruir, se você for ler os versículos anteriores, como vai dizer no versículo 12: expulsou do país todos os prostitutos dos cultuais e se desfez todos os ídolos que haviam feito. Mesmo que Asa naquele momento, não, eu quero servir ao Senhor, e o povo precisa voltar ao Senhor, eliminando todos os prostitutos e o povo ainda escondeu alguns altares, ficaram ali fazendo os seus cultos a outros deuses. Porque infelizmente um líder, por mais que ele seja responsável pelo povo, ele não pode ser responsável pela atitude individual de cada um. Cada um vai escolher a sua própria decisão, as suas escolhas, o caminho que quer seguir. E muitas das vezes sabemos que isso é real. Queridos, eu quero que você siga o conselho de Asa. Siga somente os bons conselhos. Talvez seus pais deixaram péssimos conselhos para vocês, péssimos exemplos, mas também deixaram bons. Então, fixe nos bons. Esqueça os maus. Todos erramos, nós vamos cometer. Eu ainda não sou pai, mas serei pai e também vou cometer outros. Espero que meu filho sempre olhe para os meus bons exemplos, não para os exemplos ruins que eu possa deixar para ele. O segundo exemplo, a segunda verdade que eu aprendo
com o rei Asa é que eu faço as minhas escolhas. Deixa eu chamar a sua atenção para um versículo que nós lemos, mas nós não lemos o versículo todo, e eu quero que você leia. O versículo 12 novamente diz assim: expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Primeira coisa que Asa tem é o exemplo do seu pai. É normal que nós seguimos o exemplo dos nossos pais, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por nós, que assumem esse papel, muitas das vezes de pai e de mãe. Vai ser o primeiro exemplo que nós vamos ter à nossa frente. E ele vai dizer, o texto vai dizer que os ídolos foram feitos pelo seu pai. E ele, como filho, poderia continuar. E o rei Abias, Abias, que é o pai de Asa, que reinou antes, levou o povo a cultuar ídolos. Mas o que o seu filho fez, ele desfez todos os ídolos que o seu pai havia feito, que trouxe e que levou o povo de Israel. Irmãos, às vezes nós cometemos o erro de dizer: eu estou nessa condição por culpa do meu pai, da minha mãe e tal. Não. Também é o fato de nossas escolhas. Você pode optar em escolher a religião do seu pai, de escolher a profissão que seu pai exerceu, de fazer o que seu pai fez. Né? Porque o seu pai foi agressivo com a sua mãe, você vai ser agressivo com a sua esposa? Claro que não. E como eu digo, você pode seguir os exemplos do seu pai, mas siga os bons exemplos e não os maus exemplos, como nós falamos no primeiro tópico. Segundo, o mau exemplo que ele vai ter é da sua avó. Você sabia? O segundo mau exemplo que ele vai ter é da sua avó. Veja comigo o versículo 13. Chegou até depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron. Na NTLH, que é a versão que costumamos usar na nossa igreja, ele tirou a sua mãe Maaca da posição de rainha-mãe, porque ele havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou este poste e queimou no vale de Cedron. Olha só, além do seu pai trazer ídolos, a sua avó, apesar do texto entender que fala mãe, mas no hebraico é relacionado à avó, então Maaca não é mãe de Asa, é a avó de Asa, e tinha a posição da rainha-mãe. Ela fez algo repugnante. Ela fez uma figura, para servir como o poste da deusa Aserá. Mas ele derrubou e queimou, ele destruiu. Quantos de nós aí admiramos os nossos avós, né? Mas eles também podem ter cometido erros e feito péssimas escolhas. Nem por isso eu devo segui-los. Asa continuou firme, não seguiu o exemplo do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua avó, que era a rainha-mãe. E um outro exemplo ruim que Asa vai ter é o seu povo. Nós lemos no versículo 15, que foi o texto que nós usamos como base da nossa mensagem de hoje: embora os altares idólatras não tenham sido eliminados. Um rei, por mais poder que ele tenha, ou seja, pode ser rígido ou não, ele não consegue controlar as decisões de todo o seu povo. Isso é real, isso é verdade, nós sabemos muito bem. Nós não sabemos se Asa se empenhou totalmente em destruir, mas o texto diz, mas esse versículo vai dizer que não foram todos os ídolos eliminados, os altares idólatras. Talvez ele, como tenha reinado 41 anos, ele possa ter tido tempo, mas e se o povo escondeu? E se o povo quis fazer isso em secreto? O que nós
o que Asa pode fazer. É igual você quando é pai. Quando seu filho também, nós estamos falando só dos pais, mas pode ser ao contrário quando seu filho tomar uma decisão errada. Seu filho decidir escolher uma outra religião, outro caminho. Você tem que respeitar, é seu filho. Mas ele vai, com certeza, colher sobre as decisões que ele está plantando hoje. E é isso que muitas das vezes nós pastores também sofremos, porque nós queríamos que todos fizessem o que é certo. Até mesmo nós, porque nós também não somos 100% santos. Mas infelizmente nem todos e nem nós. Às vezes uns estão na igreja dizendo que estão servindo e adorando a Deus, mas não estão com seu coração para o outro lado, voltado para o outro. Asa não foi influenciado pela decisão do seu povo de continuar fazendo cultos a ídolos. Ele ficou firme, porque o texto vai dizer claramente: o coração de Asa foi totalmente dedicado a Deus. Em outro texto, porém, Asa fez uma escolha diferente do seu povo. Quero dizer para você, nós somos o Brasil. O nosso povo pode seguir uma visão política, uma decisão religiosa, mas você é responsável por suas decisões. Não venha falar, eu fui enganado por causa da promessa de fulano, ciclano, bertano, então não. Por isso que quando nós olhamos e vemos rebelião, Deus não gosta de rebelião, porque justamente nós somos envolvidos por alguém e fazemos a rebelião e aí está tudo errado. Cuidado. Não importa se o povo, todo brasileiro estiver indo para um determinado caminho, você tem que seguir a sua decisão e a sua escolha. Porque eu faço as minhas escolhas, como Asa também fez, nós também podemos fazer as nossas próprias escolhas, baseadas naquilo que cremos e acreditamos. E é isso que nós temos que fazer. Terceiro ponto que eu quero convidar você a pensar sobre a vida de Asa: uma vida dedicada ao Senhor. Ele diz assim no texto, né? O coração ao Senhor, Asa foi totalmente dedicada ao Senhor durante toda a sua vida. Você vê que toda é fácil de compreender, que é o tudo. E em outras traduções vai dizer que ele tinha um coração, né, o coração de Asa foi dedicado. Em outros ele tinha um coração dedicado ao Senhor, que também é o mesmo sentido. Em vários sermões, irmãos, vocês vão ouvir eu e outros pastores, ou quem tenha sido neste momento esteja falando e pregando a palavra de Deus, que não é só pastor ou pastora que prega. Deus pode usar qualquer um para trazer a palavra de Deus. Você vai ouvir, você vai escutar falar sobre que o nosso coração, o seu coração, o meu coração, deve permanecer no Senhor. Isso não se trata de um conselho pastoral ou um conselho que deve fazer parte de vários sermões. Não. Mas é o próprio Senhor que fala sobre ter um coração voltado para Ele. Nós lembramos do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, e que Jesus depois vai repetir essa palavra. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29, 13. Esse povo só me serve da boca para fora, só dos lábios, mas o seu coração está longe. E tudo que eles querem seguir são o quê? São regras ensinadas por homens e não querem o ensinamento da palavra de Deus. E Jesus vai alertar justamente sobre isso, falando dessa profecia, desse texto do profeta Isaías, em Mateus e em Marcos. Mateus no capítulo 15, versículo 8 e 9, e Marcos 7, versículos 6 e 7. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão e me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas
sempre queria viver sobre a regra dos doutores da lei, sobre os escribas, regras humanas, até a interpretação da lei era pelo aquilo que eles queriam. Lembramos, irmãos, que Deus nos deu a liberdade de escolha. Isso eu quero chamar a sua atenção. Tenha muito cuidado. Todos nós somos livres para fazer todas as escolhas. Mas lembrando daquela frase, sendo meu Chiquinho Scarpa, somos livres por as nossas escolhas, mas somos reféns da colheita. Tudo que você vai plantar, você vai colher. A sua liberdade, você é livre, mas você será refém das suas escolhas. Porque o que você escolheu, o que você plantou hoje, futuramente você vai colher. E nós precisamos entender, aí por que eu estou falando sobre essa questão de livre? Hoje nós estamos vivendo como posso dizer, um momento que nós chamamos do país brasileiro está sendo liderado por evangélicos. E infelizmente existe um movimento que é muito forte nesse chamado poder evangélico que nós temos hoje. Eu não vou citar o nome, mas fica bem claro e evidente. Não é o movimento tradicional, onde as pessoas têm medo de ser evangélico ou de participar de uma igreja cristã evangélica, cristã protestante, justamente pela essa invasão na privacidade, na escolha do outro, porque nós queremos que o outro siga a toda risca aquilo que eu acredito ser verdade. E claro, ninguém quer ser dominado por qualquer regras que sejam. Claro que nós vamos seguir as regras corretas e certas, mas você ficar alguém pegando, digamos assim, uma forma simples de falar no nosso pé por toda decisão que tomamos, e é isso que eu sempre venho falando. Nós não podemos, de forma alguma, querer colocar sobre o outro aquilo que eu quero que ele faça. Ele vai tomar as decisões, até porque Deus conhece a intenção do coração do homem. Quando eu vou para o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, 9 e 10, fica claro. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações e trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. Ou seja, com o que ele escolhe, ele também vai receber de Deus aquilo que ele escolheu. Se ele escolheu o caminho de Deus, ele vai ser beneficiado amanhã, será abençoado. Se não, vai vir as consequências. Paulo também vai alertar sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 27. É e Deus que vê o que está dentro do coração humano, do coração do homem, no coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor a Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E nós lembramos do Salmo 62, 12. Tu, Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Então, queridos, hoje o povo está com medo de um país evangélico porque o evangelho quer tomar. Os pastores querem seguir, influenciar as decisões dos outros. Cada um vai dar conta de si o que tiver feito pelo meio do campo, seja mal ou seja bom. Você é responsável por suas escolhas. Você deve tomar as suas próprias decisões, não influenciado pela igreja, pelo pastor, mas por aquilo que você tem convicção, porque a palavra de Deus você tem o próprio acesso. Antes a igreja, no período antes da reforma, a igreja dominava. Hoje você tem acesso à Bíblia, a palavra de Deus, você pode ler em sua casa em todo momento que você quiser, você pode estudar, você pode ler livros sobre essas interpretações bíblicas. Então você pode tomar as suas decisões sim, baseado na palavra de Deus, se você estudar e meditar nela. Quarta verdade que eu aprendo com Asa: honrar a Deus. Asa honrou a Deus em tudo que pertencia ao Senhor. O templo, ele teve todo um cuidado com a casa do Senhor, com o povo de Israel, quando teve as guerras. Ele cuidou de tudo, ele tentou fazer
né, com que Baasa não vencesse o povo. Ele honrou ao Senhor tendo uma vida dedicada ao Senhor durante todo o seu reinado. E ele reinou por 41 anos. Nesse período em que vivemos, estamos aí nos aproximando da política. E eu penso que quando se trata de eleições municipais, fica um pouco mais até fácil de você visualizar os feitos do prefeito, dos vereadores, e você vai saber quem honrou as suas promessas, o seu plano de governo, a sua cidade, o seu bairro, o seu município. E é isso que nós precisamos agora tomar cuidado. Independentemente se eles que se dizem ou quem é que está no poder sirva a Deus, você deve honrar o Senhor. Foi o que Asa fez. Honrou ao Senhor em toda a sua vida. Honre a Deus. Honre o Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido fiel a você. Não porque o pastor está te obrigando, pedindo, até porque ninguém pode obrigar, mas você se sente obrigado às vezes a fazer alguma coisa. Não porque uma liderança está te pedindo, mas porque isso é correto diante de Deus. Honre ao Senhor com toda a sua vida, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Para encerrarmos, irmãos, eu quero convidar você a pensar a última verdade que eu aprendo com a vida de Asa, o quinto ponto, a importância de deixar um legado. Se você for ler do versículo 16 ao 22, você vai encontrar as constantes guerras entre Asa e Baasa. Lembrando que Asa é o rei do Reino do Sul e Baasa do Reino do Norte. Se você for para o versículo 16 e 32, vai repetir praticamente a mesma coisa. Asa e Baasa sempre estiveram em guerra. Mas eu quero destacar, neste momento, o versículo 23, que diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, e o que fez, e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos do rei de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés. Você pode perceber, se você for ler, sempre que você lê Primeira Reis, Segunda Reis, você vê o período dos reinados. No final, praticamente todos os reis vão ter um texto parecido com esse. Que todos os seus registros do rei fulano estão registrados no livro dos reis, ou de Judá ou de Israel. Mas interessante que quando o texto vai falar de Asa, vai falar que tudo o que ele fez, todas as suas realizações, se eu não me engano na NTLH vai dizer, né, sobre a sua fidelidade a Deus. Então quando o autor vai escrever o livro de Reis, ele escreve a diferença do rei Asa, das suas realizações, de tudo que ele fez e da cidade que ele construiu. Asa deixou um legado que, graças a Deus, foi seguido pelo seu filho Josafá, que reinou em seu lugar. Se você for agora para o último capítulo do livro de Reis, que é o capítulo 22, mais especificamente eu quero convidar você a ler o versículo 43. Por favor, pegue a sua Bíblia, escolhe por gentileza algumas folhas e chegue ao capítulo 22, versículo 43, diz assim: tudo andou nos caminhos do seu pai Asa, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares históricos nos quais o povo continuou a oferecer sacrifício e queimou incenso. Você percebe o que o texto vai dizer? Que Josafá em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa.
e não se desviou deles. Olha que maravilha. Enquanto Asa não seguiu os erros do seu pai e fez o que era certo, Josafá seguiu os erros do seu pai, Asa, porque Asa fez o que era certo e não se desviou dele, mesmo que o povo continuou adorando e oferecendo sacrifícios e queimando incenso. Irmãos, eu já disse em outros momentos, em outras mensagens também, que você ensinar os seus filhos ou os seus familiares a temer o Senhor é a maior herança que você pode deixar para a sua família, para os seus filhos. E é isso que Asa deixou. Um legado. Quando você abrir 1 Reis e ler outras vezes, você vai lembrar, Asa foi um rei diferente. Um rei que teve o seu coração dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Diferente do seu pai, da sua avó, do seu povo. Seu filho também seguiu os seus exemplos. Vale a pena, irmãos. Vale a pena seguir os bons exemplos e deixar bons exemplos. Apesar do seu pai, Asa, não ter deixado bons exemplos e ele fez o que era certo, Josafá também fez. Pelo menos amanhã você não pode alguém dizer, poxa, o meu pai deixou um péssimo exemplo para mim. A minha mãe deixou um péssimo exemplo para mim. Então hoje eu não posso dizer nada sobre isso. Pelo contrário, para que quando alguém for falar de você, não, fulano deixou um bom exemplo. Ele serviu ao Senhor enquanto aqui viveu. E eu quero orar com você neste momento. Porque nós somos rodeados, irmãos, de péssimos exemplos. Como Asa tinha o seu povo, aquele que ele liderava. Seu pai, sua avó, talvez, poxa pastor, o senhor não sabe como vêm os exemplos ruins dentro para mim. Como eu estou cercado de péssimos exemplos. Mas você pode escolher o Senhor na sua vida. Você pode colocar o seu coração diante de Deus e pedir a Davi, como Davi falou, renova em mim o espírito reto e põe em mim um coração puro. Como Isaías falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. E Deus purificou a vida de Isaías. Então Deus pode purificar a nossa vida, mesmo que os nossos exemplos em volta sejam péssimos. Não é desculpa. Nós podemos escolher o Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de aprender da Tua Palavra, do Teu Evangelho, da Tua Palavra que é viva e eficaz. Senhor, fale aos nossos corações sempre através da Tua Palavra, que nós possamos meditar nela dia e noite para não pecar contra o Senhor. Obrigado pela vida, o exemplo que deixou Asa para nós. E que nós possamos seguir também os mesmos exemplos, sabendo que nós precisamos escolher e tirar os bons exemplos de tudo que está em volta de nós, seja os nossos familiares, nossos pais, as más influências que estão diante de nós, que nós possamos sempre optar, examinar tudo, mas escolher o que é bom. Porque as escolhas são nossas. Nós é que devemos escolher o nosso caminho. Nós devemos escolher honrar o nosso Deus, como Asa honrou ao Senhor diante de todo o seu povo. Porque aqueles que olhavam para Asa e queriam seguir o seu conselho, com certeza iam ver o Senhor, mas aqueles que não queriam, que queriam permanecer nos seus momentos, na sua idolatria, seguindo os falsos deuses, porque não queria aprender e seguir os bons conselhos. Deus, e que nós possamos deixar sempre um legado para essa geração e para as próximas gerações do que o Senhor fez e faz. Deus, nos permita vencer todos os desafios que temos, como Asa também teve. Que possamos permanecer com o nosso coração voltado para o Senhor e ter uma vida dedicada durante toda a nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos nessa manhã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado.
Deus abençoe a sua palavra, que essa palavra possa falar ao seu coração. Medite nesse texto depois, leia com calma e venha observar como Asa tem muito a nos ensinar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto dessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Tenha um domingo abençoado. Continue buscando ao Senhor na sua casa, junto com a sua família. Isso é importante. Isso é o nosso dever de buscar ao Senhor em nossa casa. Estarei interpretando as bênçãos apostólicas e logo após estaremos ensinando o nosso culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vida de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente, amém. Deus te abençoe. Já convido você para o culto às 19 horas aqui no nosso canal, para você cultuar a Deus conosco mais uma vez neste dia que o Senhor nos permite. Amém? Tenha um domingo abençoado e fiquem com Deus. Um forte abraço da nossa igreja para você e toda a sua família. Fiquem com Deus.